Aplicativo japonês vira febre no ABC. Número de queimadas dobraram no Rodoanel no primeiro semestre deste ano. A abertura dos Jogos Olímpicos começa daqui a pouco. São Bernardo promove ações na Semana Mundial do Aleitamento Materno. Confira ainda as dicas para o final de semana em nossa agenda cultural. Sexta-feira, 5 de agosto de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Aplicativo Pokémon GO ganha milhares de fãs no ABC. Porém, é preciso tomar certos cuidados. Confiram mais detalhes na reportagem de Roberta Rossi. Novo aplicativo lançado na última quarta-feira no Brasil está virando febre entre jovens e adultos. O app permite ao jogador a capturar pokémons e duelar com outros jogadores. Mas é preciso tomar certos cuidados, pois essa captura pode se tornar bem perigosa. De acordo com a Agência Brasil, assaltos, furtos, atropelamentos e até tentativa de estupro são alguns dos crimes cometidos nos Estados Unidos contra os jogadores de Pokémon GO, pois o aplicativo permite a utilização da geolocalização, facilitando informações para os criminosos. Eu vim até o Parque Rafael Lazuri, que fica aqui na Avenida Kennedy, em São Bernardo, saber se os jovens estão preocupados em capturar pokémons raros ou com a sua segurança. O jogo, ele acaba te deixando mais distraído, mas a gente fica olhando assim pros lados para ver se não tem ninguém observando, se não tem ninguém perto para às vezes passar e pegar o celular. Na rua, se eu vejo dependendo do horário, do local, eu não vou sozinha, não. Olha, eu fico com medo de ser roubado mesmo, mas é Pokémon, a ansiedade é muito maior, né? A aventura é muito legal. Segundo especialistas, quanto mais se joga, mais exposto se fica ao perigo. O principal risco é o da pessoa acabar sendo vítima de um delito, então um furto ou um roubo, por causa da exposição do celular, ou pela falta de cuidado que ela vai ter, ela vai estar desatenta, o que vai facilitar muito a ação do infrator. Além disso, é importante saber algumas dicas para se prevenir ao perigo e continuar jogando com mais cautela e segurança. Uma das dicas que a gente pode dar é a questão de você fazer isso em locais controlados. Parques, praças, áreas comuns de condomínio, locais realmente que sejam fechados, que evitem que você vai acabar saindo para a rua ou que pessoas estranhas possam acabar entrando nesse ambiente para praticar algum tipo de delito. E olha, depois de todas essas dicas, eu acho que eu também vou sair capturando os meus pokémons. De acordo com o pronunciamento da Nintendo, a empresa que criou o aplicativo está estudando medidas para segurança para torná-lo melhor. E o Complexo Hospital Márcia e Maria Braido recebeu uma notícia que pode trazer mais qualidade de vida aos moradores obesos de São Caetano do Sul. A Secretaria de Saúde da Prefeitura voltou com as cirurgias bariátricas na rede. A prioridade será dada aos pacientes que estavam na lista de espera, porém os munícipes podem procurar o serviço. A capacidade esperada é de 8 cirurgias por mês, dando força à estética pós-cirurgia bariátrica. O atendimento é feito no Amari, ambulatório médico de alta resolutividade, localizado na Rua Prudente de Moraes, 81, bairro Santa Paula, todas as quintas-feiras. Mais informações de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, por meio do telefone 4226-0404. E a sexta-feira foi de temperatura agradável em toda a região. Aquele solzinho gostoso apareceu entre as nuvens, enchendo a tarde com um clima de final de semana. Veja como fica o tempo no sábado e no domingo. No sábado, teremos mínima de 15 e máxima de 26 graus em Santo André. Em São Paulo, a máxima chega aos 26 graus e mínima de 15. No litoral, o sol aparece e será possível aproveitar a praia, mínima de 17 e máxima de 31 graus. No interior, o tempo oscila entre 22 de mínima e 32 graus de máxima. No interior, já no domingo, o tempo se mantém semelhante em Santo André, com mínima de 15 e máxima de 27 graus em Santo André. São Paulo terá mínima de 11 e máxima de 24 graus. No litoral, a temperatura cai um pouco e o tempo oscila entre 16 de mínima e 25 de máxima. No interior, a temperatura também reduz para 26 de máxima e 16 de mínima. A SPMar, concessionária que administra os trechos sul e leste do Rodoanel, Mário Covas, divulga o número de queimadas nas duas rodovias.
SEMAR, em conjunto com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, realiza diversas campanhas de conscientização ao longo do ano. Ao se deparar com algum princípio de incêndio na beira do rodoanel, os motoristas ou moradores do entorno devem entrar em contato com a concessionária pelo 0800 774 8877, que funciona 24 horas por dia. Durante o primeiro semestre de 2016, os trechos sul e leste do rodoanel, que passam pelo ABC, registraram aumento de 100% na quantidade de queimadas nas margens das duas vias. De janeiro a junho deste ano, os caminhões-pipa da concessionária atuaram em 144 ocorrências deste tipo, contra as 72 do mesmo período de 2015. De acordo com a SPMar, uma das principais causas de queimadas no rodoanel é o lançamento de bitucas de cigarros e palitos de fósforo por parte de usuários dos veículos que passam pelas vias e por pessoas que moram nas proximidades das rodovias. Outros fatores que contribuem para os incêndios em vegetação são, segundo a concessionária, o descarte irregular de lixo e a queda de balões. Em casos de acidente, é importante o condutor do veículo redobrar a atenção, diminuir a velocidade, acender o farol baixo, fechar o vidro do veículo, manter distância segura dos demais veículos e evitar ultrapassagens e freadas bruscas. É o que alerta o diretor executivo da SPMar, Marcos Fonseca. Porém, devido aos meses de agosto e setembro terem como característica pouca chuva e o clima seco, tornando a vegetação mais propícia a estas ocorrências, a concessionária reforçará os alertas aos motoristas. Agora eu recebo na bancada do J mais ABC a advogada Carolina de Lulo Ferreira, da Jugliane Advogados, para falar sobre contratos bancários. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite a todos. Doutora, como os contratos bancários podem se tornar vilões nessa crise? Bom, os contratos bancários eles sempre vão ser vilões a partir do momento em que eles não forem planejados, ou seja, a aquisição desse tipo de crédito não foi bem pensada ou não for bem aplicada naquela atividade em que a empresa está passando. E também em momentos de crise. Por quê? Porque o crédito fica mais caro. A partir do momento que o empresário ele acredita que qualquer tipo de crédito vindo do banco pode auxiliar na gestão da empresa e no seu fluxo de caixa diário, ele pode estar diante de um problema futuro. Por quê? Porque se ele não pensar, se ele não planejar e se ele não estudar as possibilidades e os tipos de contrato vigente entre todas as instituições, mais para frente ele pode se deparar com um problema muito grande, que é, por exemplo, a forma de aplicação desses juros, a taxa em si dos juros, que ele pode estar pegando um empréstimo que está muito acima daquela que é divulgada pelo Banco Central como taxa de mercado para aquele mês, ele pode estar pegando encargos ou taxas que são muito abusivas ou que oneram muito aquele crédito e lá na frente, a despeito dele ter gerado agora um possível fluxo de caixa, ele pode ter aumentado o endividamento dele sobremaneira e não aguentar depois as consequências desse crédito. E é possível renegociar esses contratos com as instituições financeiras? Bom, algumas vezes sim é possível, desde que você esteja bem amparado e que quando a pessoa faça a análise desse crédito, ele recalcule a forma com que as parcelas foram capitalizadas, né, como os juros foram aplicados, e que ele analise também a situação própria da empresa. Porque, às vezes, o crédito ele está num valor muito alto, mas foi o tipo de contrato que aquela pessoa lá atrás, sem auxílio, pegou, e aquele serviço é mais caro mesmo. Ou, por exemplo, quando as empresas estão com score muito ruim, ou seja, com uma qualificação muito ruim no banco. Então, as taxas elas vão ser aumentadas mesmo. De qualquer forma, estando bem auxiliado, é possível analisar o seu contrato de uma forma global e identificar os pontos em que seria possível tanto uma renegociação administrativa, ou seja, junto ao banco, quanto uma possível renegociação no Poder Judiciário. E quando a instituição financeira já parte para a ação de execução no Poder Judiciário, como agir? Bom, nesse momento de crise, muitas empresas estão procurando escritório exatamente por esse problema. O que ocorre?
elas não conseguem pagar com aqueles contratos que eles adquiriram para tentar capitalizar a empresa e os bancos estão muito agressivos. Os bancos estão entrando com processos no Poder Judiciário. A primeira medida seria mesmo tentar uma renegociação em âmbito administrativo ainda para tentar a redução desses encargos e taxas que foram cobrados indevidamente, mas também sempre a contratação de um profissional para que possa te auxiliar dentro do Poder Judiciário e seguir com esse processo, para evitar possíveis constrições de bens e de valores nas contas bancárias da empresa. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a todos. A seguir, a abertura dos Jogos Olímpicos começa daqui a pouco. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do futebol. Continue conosco, J Mais ABC volta já. E agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em queda de 0,8% nesta sexta-feira, cotado a R$ 3,16. Este é o menor valor desde 16 de julho de 2015. Já o euro terminou em desvalorização de 1,1%, vendido a R$ 3,51. E a Bovespa encerrou com alta de 0,12%. PSDB realiza neste momento a convenção partidária no Meninos Futebol Clube em São Bernardo do Campo. Mais informações ao vivo com o repórter André Janocari em nosso Link Mais. Boa noite, André. Boa noite, Mariana. A gente está aqui no Meninos Futebol Clube, no bairro Rude Ramos, em São Bernardo, acompanhando a convenção municipal do PSDB, que vai homologar a candidatura de Orlando Morando à Prefeitura de São Bernardo do Campo. Segundo a assessoria de Orlando Morando, mais de 5 mil militantes estão presentes nesse espaço onde nós estamos. A gente viu também a presença de alguns políticos do cenário nacional, como o senador Aloysio Nunes e também o deputado federal Paulinho da Força. Ao todo, a coligação de Orlando Morando, a coligação do PSDB, reúne 8 partidos políticos, mais o próprio PSDB. A coligação denominada São Bernardo de Novas Oportunidades. Por enquanto, o Orlando ainda não chegou. A gente vê sim a manifestação da militância, as pessoas chegando para cá. Como eu disse agora há pouco, mais de 5 mil pessoas estão acompanhando esse evento, como a gente vê as imagens. Obrigada, André. Daqui a pouco nós voltamos novamente com mais informações da convenção do PSDB em São Bernardo do Campo. E agora vamos ao nosso giro esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. A 18ª rodada do Brasileirão terminou ontem e os times jogaram bem? Boa noite, Mariana. Boa noite a você que assiste o J Mais ABC. Rodada recheada de emoções, troca de posições. E terminou bem ontem com as equipes paulistas, o São Paulo e o Palmeiras entrando em campo ontem. Um outro time que brigava pela ponta da tabela, o Grêmio, jogando no Sul e tropeçando contra o Santa Cruz. Palmeiras empatando em Chapecó e o São Paulo na despedida do seu treinador, que vai para a seleção da Argentina, o Ricardo Pausa, perde em casa para o Atlético Mineiro. Algumas mudanças na ponta da classificação aí, mas tudo muito próximo, tudo na briga, todo mundo na briga ainda para ver quem é líder do Brasileirão. E neste final de semana começa a próxima rodada, alguma novidade? Então, as equipes entram em campo novamente, como eu disse, da primeira à 7ª colocação, existem 3 pontos de diferença entre as equipes. O Santos ainda é líder, vai a Minas Gerais enfrentar o América, provavelmente vença. O Corinthians só joga na segunda-feira contra o Cruzeiro, tem dúvidas aí, inclusive, para escalar a sua equipe. E o Palmeiras joga em casa contra o Vitória. Esses 3 paulistas brigam pela ponta da tabela. Eu diria que existe um favoritismo grande aí para que haja mais equilíbrio em todas elas e a briga fica entre os paulistas nessa última rodada do primeiro turno. E quais são as novidades que você traz hoje no Esporte Mais? Bom, a gente vai falar, além de mostrar os gols aí da rodada de ontem, a gente vai falar dos times do ABC, tem rodada da Copa Paulista, São Caetano entra em campo amanhã, assim como o Água Santa, tem derby regional na 4ª divisão, que você vai poder conferir no Esporte Mais, e óbvio, a abertura da Olimpíada que ocorre, já está rolando, né? A abertura da Olimpíada Rio 2016.
Muito obrigada, Marcos. Tá joia, até às 8 da noite, então, no Esporte Mais. E chegou o grande dia. Daqui a pouco começa a abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Depois de percorrer mais de 300 cidades do país, incluindo 3 municípios do ABC, São Caetano, São Bernardo e Santo André, a chama olímpica chega daqui a pouco ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a pira olímpica será acesa. O rito marca a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O Brasil terá a maior delegação da história em uma Olimpíada. 465 atletas, dos quais ao menos 39 têm alguma ligação com a região, como os ginastas Arthur Zanetti, Arthur Nori e Diego Hipólito. O show de abertura promete ser marcante, com espetáculos de música e dança. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Anitta e Ludmilla são alguns dos nomes cotados para a apresentação desta noite. Cerca de 80 mil pessoas devem acompanhar o evento de abertura dos Jogos Olímpicos. Há uma semana, 5 moradores do ABC, 3 de Santo André e 2 de São Caetano do Sul, estão desaparecidos no litoral de São Paulo. O grupo, que saiu para praticar pesca esportiva na embarcação Anjo Gabriel I, na região de Bertioga, não foi encontrado até o momento. Porém, 6 barcos e um helicóptero continuam as buscas. Segundo a Marinha Brasileira, o último contato dos tripulantes do barco com a Capitania dos Portos foi por volta das 19h30 da última sexta-feira. Entre os possíveis destroços do barco encontrados pelas equipes de resgate estão uma boia e uma caixa térmica, além de pedaços de ferro e madeira. 7 pessoas estavam na embarcação no momento do último contato. E a seguir, São Bernardo promove ações na Semana Mundial do Aleitamento Materno. E hoje é dia de agenda cultural. O J mais ABC volta daqui a pouco. Durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno, a Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo promove neste mês uma série de atividades para incentivar a ação. Saiba a importância que o aleitamento tem para a vida do recém-nascido em nossa reportagem. Ele é o alimento indispensável para o recém-nascido. É composto de 50% de teor calórico, proteínas, vitaminas, entre outros benefícios necessários para o desenvolvimento e para a proteção do bebê. Nós estamos falando do leite materno. Além disso, a amamentação é um dos momentos de maior proximidade e intimidade entre mãe e filho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o leite materno é o único alimento necessário até o 6º mês de vida das crianças. Os benefícios são tanto para o bebê. Hoje em dia a gente está falando sobre esse ano, a Semana Mundial da Amamentação, sobre as 17 ODS, que é o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, a amamentação ela é boa para o bebê, para a mãe e para o planeta. Então, quando ela consegue doar esse leite, ela vai proteger o bebê daqui contra inúmeras doenças. A gente sabe hoje que bebês amamentados que recebem leite materno, o humano, eles adoecem 60 vezes menos do que não amamentados. O Hospital Municipal Universitário em São Bernardo do Campo alerta para a situação dos estoques dos bancos de leite humano. São deles que vem a alimentação para os bebês prematuros ou internados na unidade de terapia intensiva UTI neonatal. E quem doa e amamenta fala da experiência com muito carinho. É um ato bem bonito, bem humano. Você poder dar um pouco do seu para o próximo. Então eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade de estar ajudando, de poder estar ajudando outras mães a amamentar, a dar um leite materno para o seu filho, é uma experiência muito boa e muito gratificante também, desde quando você vê o seu filho ao próximo. Para serem doadoras, as mães devem produzir leite em excesso, ser saudáveis e não usar medicamentos que impeçam a doação. A orientação é que o leite seja retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias.
As ações destinadas às gestantes, mães e trabalhadores serão realizadas no Hospital Municipal Universitário, HMU, e nas 34 unidades básicas de saúde, UBSs, da cidade. O Banco de Leite Humano também desenvolve trabalho para auxiliar as mulheres no período da amamentação e conta com profissionais qualificados para orientar sobre a saúde da criança. Para mais informações, o telefone é 4365-1480, no ramal 1203. O atendimento é feito 24 horas. Atrações musicais dão um tempero à programação de entretenimento para o final de semana. Confira a nossa agenda cultural. A nossa dica para o fim de semana é: aproveite o sol e vá para Paranapiacaba. A Vila Histórica de Santo André será palco para os últimos shows do Festival de Inverno de 2016. Várias atrações estão programadas para o sábado e o domingo. O destaque vai para a Orquestra Sinfônica de Santo André, que se apresenta no último dia do festival, às 5 da tarde, no Clube União Lira Serrano. A classificação é livre e a entrada gratuita. É necessário retirar ingressos 3 horas antes. Para quem ficar por aqui, a dica é ir ao Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, assistir às apresentações de Só para Louvar, Festival de Danças. No palco, artistas usam da arte para expressar a fé em Deus. O evento está marcado para as 7 horas da noite de sábado. A classificação indicativa é livre e entrada gratuita. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da Para fechar a nossa agenda, vamos de Zélia Duncan. A cantora estará no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, no domingo, cantando os seus maiores sucessos. O show está marcado para as 7 da noite. Os ingressos custam de R$100 a R$150 e a classificação indicativa é de 12 anos. Cerca de 2.000 trabalhadores da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo realizaram na manhã de hoje uma manifestação em frente à empresa como forma de protesto ao anúncio de demissões. Esse movimento teve início ontem, após uma paralisação de 24 horas, após comunicado enviado pela empresa na última terça-feira, no qual a fábrica informava a decisão de demitir mais de 1.800 metalúrgicos a partir de setembro. Os trabalhadores da Mercedes-Benz têm garantia de emprego até 31 de agosto em função da adesão ao programa de proteção ao emprego. A montadora tem atualmente 9,8 mil trabalhadores, sendo que 1,4 mil estão em licença remunerada desde fevereiro. Voltamos ao vivo com o repórter André Janocari, direto de São Bernardo do Campo. Olá, André. A gente continua aqui, Mariana, acompanhando a convenção municipal do PSDB de São Bernardo no espaço dedicado também ao esporte, que é o Meninos Futebol Clube, e o Orlando Morando, que está sendo homologado hoje, nessa noite, como prefeito, como candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, acabou de chegar aqui no espaço. Nesse momento está sendo executado o hino nacional. A coligação do deputado estadual Orlando Morando contém... Obrigada, André. E reiterando, a matéria sobre o Pokémon GO, que nós demos anteriormente, a empresa criadora do aplicativo é a Niantic, não a Nintendo, como noticiado anteriormente. O J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30 e nós voltamos na segunda-feira às 7 da noite. Até lá!